O que aconteceu nas últimas horas mexeu com o emocional do torcedor cruzeirense de um jeito raro, daqueles que fazem o coração acelerar e a mente não sossegar nem por um segundo, porque enquanto muita gente acreditava que tudo já estava encaminhado para um desfecho previsível, o silêncio que vinha da Toca da Raposa segundo escondia uma movimentação estratégica, pesada e extremamente calculada. A sensação era de que algo muito grande estava sendo construído longe dos microfones, algo capaz de mudar completamente o rumo do clube em 2026, e quem vive o Cruzeiro sentiu que não se tratava de uma decisão comum, mas de um divisor de águas. Antes de continuarmos com essas informações que estão mexendo profundamente com os bastidores do Cruzeiro, já aproveita esse momento para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e participar nos comentários, porque o que você ouviu até aqui é só a superfície de uma decisão que impacta diretamente o futuro esportivo do clube. Fica comigo até o final porque cada detalhe dessa história ajuda a entender o novo patamar que o Cruzeiro está assumindo. Agora vamos continuar com a notícia, porque ela ganha contornos ainda mais fortes a partir daqui. Nos últimos dias, o ambiente interno do clube foi marcado por reuniões longas, análises minuciosas e conversas diretas envolvendo diretoria, comissão técnica e pessoas estratégicas do projeto esportivo. Do lado de fora, propostas milionárias surgiam e ganhavam repercussão nacional, mas internamente o debate ia muito além do dinheiro. O que estava em jogo era a imagem do Cruzeiro no mercado, a confiança do elenco e, principalmente, a mensagem que seria passada para a torcida em um momento crucial de consolidação na Série A. É exatamente agora que o assunto principal começa a ser revelado com clareza total, porque o Cruzeiro bateu o martelo e confirmou a permanência de Caio Jorge como o grande reforço de peso para o ataque em 2026. O clube decidiu não vender o camisa 19 ao Flamengo e garantiu que o atacante seguirá defendendo as cores celestes na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, numa decisão que ecoou forte em todo o futebol brasileiro e colocou o Cruzeiro em evidência como um clube que sabe o valor do seu elenco. A investida do Flamengo foi uma das mais agressivas já vistas recentemente, envolvendo cifras elevadíssimas e jogadores de impacto. A proposta incluía 24 milhões de euros, o que corresponde a aproximadamente 155 milhões de reais, 155 milhões de reais, além do atacante Everton Cebolinha, avaliado em 8 milhões de euros, cerca de 52 milhões de reais, 52 milhões de reais. Mesmo assim, a diretoria celeste manteve uma postura firme e não se deixou seduzir. Além disso, o pacote ainda previa que o Cruzeiro ficaria com 10% dos direitos econômicos de Caio Jorge, pensando em uma venda futura, algo que normalmente agradaria a qualquer clube. Porém, a leitura interna foi clara. Perder o principal jogador agora significaria abrir mão de ambições muito maiores. Por isso, o Cruzeiro foi categórico ao afirmar que só consideraria uma negociação por 50 milhões de euros, algo em torno de 324 milhões de reais, 324 milhões de reais. Essa resposta não foi apenas uma recusa, mas uma declaração de intenções. O Cruzeiro deixou evidente que Caio Jorge é tratado como peça central do projeto esportivo, alguém que simboliza a nova fase do clube, mais forte, mais estruturada e menos vulnerável a pressões externas. A diretoria entende que segurar seus principais nomes é fundamental para construir um time realmente competitivo. A identificação do atacante com o clube também pesou de forma decisiva. Caio Jorge se tornou rapidamente um xodó da torcida, não só pelos gols, mas pela postura dentro e fora de campo, pela entrega em jogos decisivos e pela forma como abraçou o Cruzeiro em um período de reconstrução. Esse vínculo emocional fortaleceu ainda mais a convicção de que sua permanência era essencial. Os números da última temporada ajudam a explicar toda essa movimentação. Em 2025, Caio Jorge foi o principal nome do elenco celeste, terminando como artilheiro do Cruzeiro, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Foram 26 gols marcados e 9 assistências em 46 partidas, um desempenho que o colocou entre os atacantes mais decisivos do país. Para o técnico Tite, a importância do camisa 19 vai além das estatísticas. A capacidade de movimentação, a leitura de jogo e a frieza nas finalizações fazem de Caio Jorge uma peça quase insubstituível no esquema tático atual. Perder esse jogador significaria desmontar uma engrenagem que já funciona em alto nível. Outro fator que elevou ainda mais a temperatura nos bastidores foi a postura adotada pelo Flamengo ao longo de todo o processo. Internamente, o Cruzeiro interpretou que a forma como as conversas avançaram ultrapassou limites considerados aceitáveis entre clubes, especialmente pelo momento estratégico vivido pela equipe mineira. A sensação dentro da Toca da Raposa II era de incômodo crescente, pois a diretoria entendia que havia uma tentativa clara de acelerar um desfecho sem o devido respeito institucional, algo que mexeu diretamente com o ambiente interno e gerou um alerta imediato entre os dirigentes. O ponto mais sensível dessa situação foi a percepção de que o Flamengo buscou contato direto com Caio Jorge,
movimento visto como inadequado e desnecessário diante do estágio em que as tratativas se encontravam. Para o Cruzeiro, esse tipo de abordagem fere princípios básicos de condução no mercado e demonstra uma tentativa de pressionar o jogador e o clube ao mesmo tempo. Esse entendimento foi compartilhado por pessoas-chave da gestão, que passaram a enxergar a negociação não apenas como uma discussão financeira, mas como uma questão de postura e respeito entre instituições do futebol brasileiro. Diante desse cenário, a reação do Cruzeiro foi imediata e estratégica. A diretoria optou por endurecer o discurso, fechar ainda mais as portas para qualquer tipo de flexibilização e deixar claro que não aceitaria pressões externas, independentemente dos valores envolvidos. Essa firmeza não foi apenas uma resposta ao Flamengo, mas também um recado direto ao mercado, mostrando que o clube está atento, organizado e disposto a proteger seus ativos mais importantes sem hesitação. Esse episódio serviu como um verdadeiro ponto de virada dentro da cúpula celeste, reforçando com ainda mais força um debate que já vinha ganhando espaço nas reuniões internas. O Cruzeiro precisava se posicionar de maneira mais imponente, firme e respeitada nas grandes negociações do futebol brasileiro. A diretoria passou a enxergar que, mais do que vender ou comprar jogadores, era fundamental construir uma imagem de clube forte, que sabe o que quer e que não se curva a pressões externas, independentemente de quem esteja do outro lado da mesa. Com isso, a decisão de não negociar Caio Jorge deixou de ser analisada apenas sob o prisma técnico ou esportivo e passou a ter um peso institucional muito maior. Manter o atacante significava mostrar que o Cruzeiro não aceita ser tratado como um clube vendedor a qualquer custo e que seus principais ativos não estão disponíveis por conveniência de terceiros. Essa postura elevou o tom das decisões internas e fortaleceu a convicção de que o caminho escolhido era o mais correto para o momento vivido pelo clube. Internamente, houve a compreensão de que abrir exceção naquele instante poderia comprometer futuras negociações, criando um precedente perigoso e enfraquecendo a posição do Cruzeiro no mercado. Ao bater o pé e sustentar sua decisão, o clube enviou um recado claro para rivais, empresários e jogadores. Qualquer conversa só acontece dentro de condições muito bem definidas, sempre priorizando os interesses esportivos e institucionais da Raposa. Ao final de todo esse processo, a convicção era ainda maior de que manter Caio Jorge representava a escolha mais inteligente e estratégica possível. O Cruzeiro saiu fortalecido, com sua imagem preservada, sua autoridade reafirmada e a certeza de que proteger seus pilares é essencial para o sucesso dentro de campo. Mais do que segurar um atacante decisivo, o clube consolidou uma postura de respeito, força e ambição, elementos fundamentais para sustentar um projeto vencedor a longo prazo. Sob a gestão da SAF, comandada por Pedro Lourenço, o Cruzeiro vem adotando uma postura mais firme no mercado, mostrando que não depende exclusivamente de vendas para se manter competitivo. Dizer não a uma proposta desse tamanho é um sinal claro de maturidade administrativa e ambição esportiva. Com Caio Jorge garantido, o planejamento para 2026 ganha consistência e confiança. A comissão técnica trabalha com a certeza de que tem um dos melhores atacantes do país à disposição, o que facilita ajustes táticos e aumenta o poder de decisão em jogos grandes. Enquanto isso, o Flamengo já se movimenta intensamente nos bastidores em busca de outras opções no mercado, numa tentativa clara de suprir a frustração causada pela negativa do Cruzeiro. Essa reação imediata do clube carioca evidencia o peso da decisão celeste, mostrando que a permanência de Caio Jorge não foi apenas um detalhe em uma negociação frustrada, mas um movimento que obrigou um dos principais concorrentes do país a redesenhar completamente seus planos para a temporada. O impacto dessa decisão vai muito além do simples fato de manter um atleta no elenco. Segurar um jogador tão cobiçado, alvo de propostas milionárias e de um rival direto, representa uma vitória fora de campo que poucos clubes conseguem alcançar. O Cruzeiro mostrou que tem poder de barganha, planejamento e convicção, características que fortalecem sua posição no cenário nacional e elevam o respeito da instituição perante o mercado. Além disso, essa postura transmite uma mensagem clara para jogadores e empresários. O Cruzeiro é um clube que honra seus projetos e protege seus ativos, oferecendo estabilidade e seriedade para quem escolhe vestir a camisa celeste. Esse tipo de imagem positiva é fundamental para atrair talentos no futuro e consolidar o clube como destino desejado para grandes nomes do futebol. No fim das contas, enquanto o Flamengo corre atrás de alternativas, o Cruzeiro colhe os frutos de uma decisão estratégica que reforça sua identidade e sua força institucional. A Raposa sai desse episódio mais valorizada, mais respeitada e com a confiança renovada de que está no caminho certo para se firmar definitivamente entre os protagonistas do futebol brasileiro. Para a torcida, a notícia foi recebida como uma verdadeira injeção de ânimo. Ver o clube resistir a propostas milionárias e priorizar o projeto esportivo reacende a confiança e alimenta sonhos maiores para a temporada que se aproxima. Esse movimento deixa cada vez mais claro que o Cruzeiro não está satisfeito em apenas participar das competições ou cumprir calendário,
mas sim em brigar de verdade por títulos e protagonismo em todas as frentes. A decisão de manter seus principais jogadores, mesmo diante de propostas extremamente tentadoras, mostra que o clube está comprometido com um projeto esportivo sólido, pensado a médio e longo prazo, no qual a vitória não é consequência do acaso, mas de planejamento, continuidade e escolhas firmes. A aposta na estabilidade do elenco é um dos pilares dessa estratégia. O Cruzeiro entende que times vencedores não se constroem com mudanças constantes e decisões impulsivas, mas com a manutenção de uma base forte, entrosada e confiante. Ao segurar atletas que entregam resultado dentro de campo, o clube preserva o trabalho desenvolvido pela comissão técnica e evita retrocessos que poderiam comprometer o desempenho nas competições mais importantes da temporada. Outro ponto fundamental é a valorização de quem responde nos momentos decisivos. Manter jogadores que se destacam não é apenas uma escolha esportiva, mas também uma mensagem interna poderosa para o elenco, mostrando que desempenho, entrega e compromisso são reconhecidos e recompensados. Isso fortalece o ambiente, aumenta a competitividade saudável e eleva o nível de exigência dentro do próprio grupo. Agora, a expectativa gira em torno dos próximos passos do clube no mercado e de como esse elenco fortalecido vai responder dentro de campo, com a confiança renovada e o apoio total da torcida. O fato é que o Cruzeiro enviou um recado forte para todos, mostrando que sabe o que quer e que não abre mão de seus pilares facilmente, especialmente quando o objetivo é construir algo grande e duradouro. E agora eu quero saber de você, torcedor cruzeirense, o que achou da decisão de manter Caio Jorge mesmo diante de propostas tão altas? Você acredita que essa postura pode levar o Cruzeiro ainda mais longe em 2026? Deixe seu comentário, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando tudo.